Êxodo capítulo 13, dos versos 1 ao 22. O Senhor disse a Moisés: Consagre-me todo primogênito, todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Moisés disse ao povo: Lembre-se deste dia, o dia que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. E no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia, vocês dirão a seus filhos: Isto é pelo que o Senhor nos fez, quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês deverão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro seu filho perguntar: o que significa isso? Você responderá: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como um sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 14, dos versos 1 ao 31. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram.
Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavalheiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, adiante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi assim que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavalheiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram, cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel. Naquele dia,
das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Provérbios capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho desta mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino, e porque o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura. Sai cambaleando por aí. Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 ao 21. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, os patriarcas. Pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Curta, Comente e compartilhe.